Começar a gravar aqui. Pronto, já estamos gravando. Novamente, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa sala de apresentações dos trabalhos. Meu nome é Ana, como eu falei, eu vou estar substituindo o representante do Caju Alípio. Aqui na sala a gente tem como monitora a Ana Maria também. E qualquer coisa vocês podem ir colocando dúvidas ali no chat. A gente vai seguir as ordens de apresentações daquela sequência da tabela que vocês receberam. Então, a avaliadora, ela preferiu fazer os comentários ao final de cada trabalho. Então, aquele horário que a gente foi estipulando, que era de 2, 2 e 8, ali era só uma noção para vocês terem ideia de como seria. Lembrando que cada apresentador tem de 5 a 8 minutos para apresentar, tem preferência para fazer a sua transmissão, a sua projeção. Se tiver algum problema, a gente tem os trabalhos e pode auxiliar. Sem mais delongas, eu convido agora a enfermeira Vanessa para fazer suas considerações e boa tarde novamente, obrigada por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite às representantes do Centro Acadêmico do Departamento de Enfermagem. Meu nome é Vanessa Barreto, eu sou enfermeira. Terminei a graduação e o mestrado no Departamento de Enfermagem da UFRN e agora estou no doutorado. Estou no segundo ano do doutorado. E, mais uma vez, parabenizo a todos pelos resumos que eu li anteriormente e desejo uma boa apresentação. Ao final, faço as considerações de cada trabalho. Perfeito. Então, a gente vai fazendo nessa dinâmica. Eu vou chamar o primeiro trabalho, você já começa a apresentar. No final, a avaliadora faz as considerações e eu, em seguida, eu vou chamando o segundo trabalho. Então, eu chamo agora para apresentar o nosso primeiro trabalho a ser apresentado. É o de Código 69, o título Ações Educativas para Profissionais de Enfermagem no Contexto da Covid-19, um relato de experiência. Ele é de autoria e será apresentado por Fernanda Evelyn de Andrade Moura. Fernanda, você já pode começar a fazer a transmissão, a projeção do seu slide. Se você tiver alguma dificuldade, vai nos comunicando que a gente vai tentando ajudar. Okay. E a monitora... Tá dando para ouvir, sim. Okay. A monitora Ana Maria vai fazer vai cronometrar seu tempo. Lembrando que é de 5 a 8 minutos. Tá. Liga a câmera? Pode ligar, né? Deixa eu só compartilhar a tela. Bem, vou começar a dar início à apresentação do trabalho. Boa tarde, meu nome é Fernanda Evelyn, sou graduanda de enfermagem da UFRN e vou apresentar um relato de experiência intitulado Ações Educativas para os Profissionais de Enfermagem no Contexto da Covid-19. Temos como coautoras e graduandas de enfermagem Maria de Lourdes Alves da Cruz, Larissa Beatriz Francisca de Souza. E como orientadora e responsável, a doutora em enfermagem Ana Luísa Brandão de Carvalho Lira. A Covid-19 é uma doença causada pelo novo subtipo do coronavírus SARS-CoV-2. Teve o primeiro caso confirmado na China em dezembro de 2019. Já a situação da Covid-19 no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela declarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto da doença causado pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública de importância internacional. E, desde então, essa emergência de saúde pública de importância internacional foi caracterizada como pandêmica em março de 2020, segundo a Organização Mundial da Saúde. Já no Brasil, o primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil foi em fevereiro de 2020, e, segundo o Ministério da Saúde. E, desde então, o número de contaminados deu um salto exponencial. Como podemos ver na imagem 1, mostra o número de casos confirmados de Covid-19 no mundo, que são dados de até de 31 de agosto de 2020. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a folha informativa de Covid-19 já chega a um total de casos de 25.298.875 casos. Já na imagem 2, mostra o número de casos confirmados de Covid-19 por data de notificação aqui no Brasil, dados de 31 de agosto de 2020.
já somam um total de 3.998.000 casos, quase 4 milhões de casos, segundo o Ministério da Saúde, o Boletim Epidemiológico 29. Então, com isso, desde o número de contaminados, né, desde o início da pandemia, o número de contaminados deu esse salto exponencial. E isso levou ao maior número de pessoas que procuraram os serviços de saúde, né? Então, diante dessa realidade, diante do atual cenário, houve a necessidade da criação de medidas e protocolos com o paciente internado infectado pelo SARS-CoV-2. Então, as pessoas procuraram mais os serviços de saúde diante desse novo cenário para procurar para procurar tratamento ou que estivessem precisando no momento e houve a necessidade da criação de medidas e protocolos para esses pacientes internados, né? Então todo esse somatório, né, fez com que houvesse uma maior demanda de envolvimento dos profissionais da saúde durante a pandemia, em especial os profissionais de enfermagem, né? Porque eles atuam na linha de frente e eles precisam estar capacitados para se para o enfrentamento dessa nova realidade, né? Então, os profissionais de enfermagem, eles precisam dessa capacitação diante dessa realidade, em razão de três fatores. O primeiro, porque ele detecta e avalia os casos suspeitos. O segundo, porque ele constitui o maior número de profissionais da área da saúde. E o terceiro, porque é a única categoria profissional que está 24 horas junto ao paciente, né? Então, segundo a nota técnica do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, sobre orientações sobre o novo coronavírus, ela diz que é de suma importância que esses profissionais de enfermagem, eles estejam em constante atualização, né? Baseando-se em fontes oficiais para lidar diante dessa nova realidade, né? Então, através dessa participação, por esse momento, né, devido a esse momento, foi necessário, visou essa melhor capacitação desses profissionais de enfermagem. Então, o projeto de extensão, né, participar do projeto de extensão, projeto de apoio aos serviços de saúde em tempo de Covid-19, educação dos profissionais de enfermagem, né, esse projeto de extensão ele visou e elaborou uma estratégia educativa para facilitar e adequar as práticas dos profissionais nos serviços de saúde. E isso tudo ocorreu no âmbito do Departamento de Enfermagem e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então, o que essa estratégia educativa visou, né? Ela visou elaborar através da construção de vídeos educativos para o treinamento dos profissionais de enfermagem. Então, através dessas práticas, para atualizar esses profissionais, houve a construção de vídeos educativos para treinar e qualificar esses profissionais de enfermagem. Nesse contexto, né, os resultados desse projeto de extensão, ele teve como a construção de roteiros e gravação de vídeos educativos que foram elaborados pelos docentes, que foram desenvolvidos e editados, né, a edição desses vídeos que foi elaborado pelos discentes. Então, eu, como participante do projeto, desenvolvi e editei esses vídeos educativos, que obteve como produto final o vídeo educativo com o tema Preparo e Monitoramento de Medicações Vasoativas e Sedativas. Então, esse produto, esse vídeo educativo, né, esse instrumento utilizado para capacitar esses profissionais de enfermagem, foi utilizado como metodologia ativa, né, para visar uma aprendizagem significativa e melhorar essa capacitação desses profissionais e atualizar diante dessa nova realidade. Então, esse vídeo educativo foi construído, foi um vídeo de curta duração, com o tema mostrado. Então, com isso foi passado para esses profissionais, para eles se capacitarem e se atualizar, né? Com isso, né, para concluir todo esse processo, foi importante, né, a participação no projeto porque ficaram evidenciadas as articulações dos saberes profissionais, dos docentes e dos alunos ao construir materiais educativos para os profissionais de enfermagem no cuidado ao paciente do Covid-19. Então, eu, como participante do projeto, nós discentes, como participantes do projeto, a gente, mesmo que de forma indireta, participar desse projeto, desse processo de educação e capacitação desses profissionais, construir saberes significativos também na nossa visão de aprendizagem. Então, esse projeto de extensão teve como esse produto final, esses vídeos educativos e essas formas de capacitação para esses profissionais, e que concluiu ele
como muito essas articulações desses profissionais, docentes e alunos, né, nesse momento, nessa atual realidade que estamos vivendo. Muito obrigada. Se tiver alguma consideração, pode falar. Essas são as referências utilizadas para a construção da apresentação. E boa tarde. Boa tarde. Posso falar, Aninha? Pode sim, já pode fazer seus comentários. Pronto. Fernando, gostaria de parabenizar a sua apresentação. Foi bastante claro, os slides também. Eu gosto quando você traz aquelas figuras, as imagens, porque você consegue, a gente consegue visualizar, na verdade, aquela curva ascendente, né? Aquela grande curva ascendente que teve dos números de casos. Aí, está demorando bastante para haver uma diminuição, mas estamos aí caminhando, né? Mesmo que a passos um pouco lentos, mas estamos caminhando para isso. Eu achei muito interessante a abordagem do seu trabalho, porque ações educativas é de grande relevância para a formação de qualquer profissional, do profissional enfermeiro, médico, fisioterapeuta, então é extremamente relevante o seu relato, e principalmente relacionado à Covid, né, que é o atual cenário que nós estamos vivendo desde março, já se vão aí uns 6 meses que nós estamos nessa luta, mas, assim, é muito importante você trazer essa questão dessas ações para orientar os profissionais de enfermagem, que é uma grande força de trabalho, né, a gente sabe que é uma grande força de trabalho em toda a saúde, e não se faz saúde sem enfermagem, então, é de extrema importância. Eu só tenho um questionamento a fazer, que você traz que os docentes prepararam os roteiros, não foi? Aí, no caso, esses roteiros, esses docentes, eles fazem parte do projeto de extensão que você está vinculada? Isso, eles fazem parte do projeto. Aí eles eles elaboraram esses roteiros porque eles gravaram os vídeos. E aí nós discentes que participamos do projeto, a partir do roteiro elaborado, aí a gente construiu os vídeos educativos. Certo. Acho que assim ficou mais claro. Foi. Aí, no caso, vocês construíram esses vídeos de forma conjunta, cada um separadamente? Porque os vídeos eles eram feitos a partir do tema, né? Eles gravavam por exemplo, as preparações das medicações vasoativas, e aí a gente ia, como cada vídeo, eles gravavam vídeos de curta duração, e a gente ia editando esses vídeos, colocando as informações que continham no roteiro, para passar essas informações para um vídeo completo. Deu para entender? Deu sim. Então, e outra coisa, né? Além desses vídeos educativos, a importância de trazer a questão das drogas vasoativas, que a gente sabe que inúmeros pacientes estiveram e ainda estão, né, internados em unidades de terapia intensiva, e ainda existe muito essa dúvida de como manipular essas drogas, do manuseio, preparação e tudo mais. Então, assim, é muito importante você trazer essa questão, porque a gente nem tem, né, direito um quantitativo de quantas pessoas foram internadas em unidades. Então, assim, é uma estratégia bastante importante e necessária nesse cenário, né, que a gente está vivendo. Exato, ainda mais porque, como é uma novidade, né, então o tratamento desses pacientes, também se fortalecer como uma novidade, então foi importante, foi muito abrangente, né, esse tema. E toda essa questão da superlotação das UTIs, das enfermarias, hospitais de campanha, que foram abertos exatamente para atender esse público-alvo, então é muito, muito interessante. E a forma de envio que vocês enviaram puderam disseminar esse material para os profissionais? Exato. A forma de envio foi através do YouTube, do Centro de Ciências da Saúde, o canal do YouTube, e a gente postou esses vídeos lá para darem acesso a esses profissionais que foram vinculados ao projeto também. Importante, porque o YouTube é uma plataforma universal, né? Então, várias pessoas podem ter acesso quando tem tempo e quando necessitarem, né? Algo fica salvo, algo bem... E você pode ir lá, retornar e sempre... Isso, sempre está voltando. Exatamente. Isso. Então, os meus questionamentos eram esses. Parabéns, mais uma vez, pela sua apresentação e a importância do seu estudo, né, de desenvolvimento você está atuando nesse projeto de extensão que foi desenvolvido justamente para esse público-alvo, e é isso. Parabéns mais uma vez.
Obrigada. Parabéns, Fernanda. Eu chamo agora a próxima apresentadora, é Maria Alzira Rego Pinheiro. O código do trabalho é o número 62 e ela vai apresentar o trabalho intitulado Assistência de Enfermagem à Criança com Doença de Crohn, Relato de Experiência. Maria Alzira, se você não conseguir transmitir, a gente faz a transmissão. Pode começar. Certo. Tá bom, vou projetar aqui. Dá para aparecer alguma coisa? Já está começando aqui, já. Pode Apareceu para colocar, mim. já pode colocar em apresentação. Isso. Pode iniciar. Boa tarde a todos, eu me chamo Alzira, sou estudante de enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O meu trabalho é intitulado Assistência de Enfermagem à Criança com Doença de Crohn, Relato de Experiência. Bem, a doença de Crohn ela é uma condição crônica, é uma patologia que acomete todo o sistema digestório, principalmente o intestino. Então, é uma doença que está muito associada à questão da má absorção de nutrientes, principalmente. Então, são crianças que apresentam falta de apetite, desnutrição, relaciona-se também à questão das náuseas, que elas sentem muito associadas à dor, à febre. Então, é uma condição muito ruim, né, desagradável para uma criança. Então, exige dessa criança uma adaptação contínua, principalmente em questão da alimentação, né, que ela não pode comer, se alimentar de todos os tipos de alimentos, e ela observa outras crianças se alimentando, então tem toda essa questão da adaptação da criança diante dessa realidade. E existe também uma alteração na dinâmica familiar, né, a família, é importante a gente fazer essa assistência, não só da criança, como também da família, porque essa família ela pode apresentar sensações de insegurança, de medo, e a principal cuidadora dessas crianças, geralmente, são as mães. Então, o nosso relato de experiência foi uma vivência realizada nas práticas de saúde da criança em um hospital universitário aqui no estado do Rio Grande do Norte. A nossa assistência ela envolveu o processo de enfermagem, que ele é baseado nas 5 etapas, né, que a gente conhece, que são interrelacionadas, interdependentes, e a partir desse processo de enfermagem, a gente conseguiu desenvolver a sistematização da assistência de enfermagem a essa criança e à família. Então, a primeira fase, né, do processo de enfermagem é a coleta de dados, que envolveu tanto o histórico, né, da criança, da família, como também a anamnese, né, e aqui, resumidamente, eu trouxe algumas informações que são importantes para a gente poder comentar, né. É uma pré-escolar com 5 anos, ela foi encaminhada nesse momento que a gente fez a consulta para o serviço hospitalar com queixas de fezes sanguinolentas na colostomia e vômitos também. E é uma criança que ela já tinha vários internamentos nesse hospital, desde os 6 anos de idade dela, ela começou a ter o primeiro episódio de vômito e diarreia, ela teve esses 6 meses em aleitamento materno exclusivo, né, então foi muito cedo que ela desenvolveu isso. E aos 2 anos, ela realizou a primeira cirurgia, né, de colostomia, que houve uma perfuração na alça intestinal dela, que precisou fazer essa segunda colostomia que ela tem atualmente. Então, ela tem um histórico de muitas internações para transfusões sanguíneas, para antibioticoterapia, para realizar, né, essa antibioticoterapia. No momento, ela tinha a dieta oral, né, a eliminação intestinal dela na colostomia, as fezes estavam amolecidas, mas com aspecto já amarelado. E no tempo livre dela, ela utilizava a brinquedoteca do hospital, ela assistia muitos desenhos animados no celular da mãe, ela desenhava bastante, a gente trazia, né, os desenhos, ela era bem comunicativa, ela tinha o próprio jaleco dela, o estetozinho de brinquedo, e ela ia até com os profissionais, quando eles iam para outras consultas com outras crianças, ela ia também, né, ela era bem envolvida com a equipe, né. E aí, chegou o momento que ela perdeu todos os acessos periféricos superiores, né, na mãozinha, no braço, não tinha mais como a gente fazer esse acesso. Então, a gente precisou fazer no membro inferior esquerdo, no pezinho dela. E isso trouxe uma consequência, assim, devastadora para a vida dela, porque ela não conseguia deambular sozinha, então ela precisava do auxílio, ela começou a ficar muito triste, não queria nem mais ir para a brinquedoteca, porque era todo tinha que levá-la, e ela não começou a ficar bastante triste em consequência disso. Em relação aos diagnósticos de enfermagem, a gente traçamos 6,
diagnósticos, sendo prioritário a nutrição desequilibrada menor que as necessidades corporais, né? A gente traçou diarreia, o risco de desequilíbrio eletrolítico, mobilidade física prejudicada, risco de baixa autoestima situacional e fadiga, mas sendo prioritário a questão da nutrição. A gente não trouxe a questão do todo o planejamento, os resultados devido ao tempo, mas por isso que a gente pulou agora para a intervenção de enfermagem. Dentro do diagnóstico prioritário, como intervenção, a gente adotou a questão de pesar essa criança, estimular a importância das refeições para a melhoria do quadro, né? A gente começou a dispor de alimentos mais coloridos, né? Tentava enfeitar o prato, servir os alimentos de forma mais atrativa, porque com a tristeza ela começou também a rejeitar a alimentação que ela estava comendo, e ela reclamava muito porque não podia comer os outros alimentos que ela desejava, né? Oferecer os alimentos de forma gradual e fazer esse acompanhamento das evacuações e do sangramento que ela tinha nas próprias fezes. Por fim, né, essa assistência de enfermagem sistematizada permitiu um cuidado atento às necessidades da criança, como também da família. A gente não pôde trazer, mas a mãe, ela também tinha sobrecarga muito grande, né, em relação ao cuidado com a filha, e foi também muito importante para a minha formação, porque eu pude aproximar a teoria que a gente via na sala de aula, nas aulas de saúde da criança, no contexto hospitalar, com a prática mesmo real, né, o contato com essa criança que tem uma doença, né, muito... para mim, era um receio muito grande, como é que eu ia lidar, e foi importante também porque a gente conseguiu aplicar as etapas do processo de enfermagem e, assim, desenvolver a sistematização, que é um passo muito importante para a gente da enfermagem, né, começar a trazer essa sistematização para a nossa assistência. As referências, né, deixa eu tentar aumentar, essas são as referências que a gente utilizou para essa apresentação e para o desenvolvimento do nosso relato. E obrigada. Vou falar, certo? Uhum. Todos me ouvem? Alzira, parabéns pela sua apresentação. Gostei bastante. Os slides também bem estruturados. Eu acho de extrema relevância você trazer essa questão da doença de Crohn no contexto infantil, porque a gente sabe que a doença de Crohn é uma doença que causa bastantes transtornos, né, bastante mudança na vida dessas pessoas, principalmente no contexto da criança, que tem essa questão de precisar do acompanhante, da mãe estar acompanhando, muitas vezes a mãe trabalha, e tem todos esses estressores que causam influenciam nessa questão, né? E também a importância de você trazer a problematização desde o início, né, apresentando o caso da criança, trazendo a evolução e como você encontrou ela lá na enfermaria. Então, essa problematização é muito importante, e também essa questão da gente poder conseguir implementar essa sistematização da assistência de enfermagem, porque a gente sabe que não é tão fácil, né? Muitas vezes no contexto que a gente está, na enfermaria que a gente se encontra, ou até em alguma unidade de terapia intensiva, se torna um pouco mais difícil esse processo de implementação, de você conseguir traçar os seus resultados, as suas metas, de conseguir desempenhar essas intervenções que você selecionou, né? Que você julgou serem necessárias de acordo com os diagnósticos. Então, assim, é muito importante você trazer essa questão, e você, como estudante de enfermagem, dizer, né, que conseguiu aplicar essa sistematização de acordo com as etapas do processo de enfermagem. Quais foram as dificuldades que você encontrou nesse processo, durante esse percurso, que a gente sabe que são algumas. A própria questão mesmo de ter onde a gente registrar, né, nos sistemas hospitalares. Alguns hospitais nós temos alguns computadores que a gente pode estar registrando, está dando continuidade a essa assistência, né, a esse plano de cuidados. E em algumas instituições não. Então, assim, é muito, muito, muito importante mesmo trazer essa questão de você, como estudante de enfermagem, trazer as dificuldades e a importância também dessa implementação, né? Você conseguiu realizar uma questão mesmo, você conseguiu realizar ao final do seu plano uma avaliação para ver como foi que essa criança, ela progrediu se progrediu bem ou não em relação aos seus diagnósticos, às intervenções que você aplicou, se você conseguiu fazer uma avaliação desse processo?
Bem, a avaliação mesmo, a gente traça, né, os resultados e tudo mais, e o que a gente espera, né, do que a gente vai alcançar naquilo. Realmente, a gente não conseguiu fazer uma avaliação final realmente fidedigna, por causa da quantidade de tempo. A gente ficou só 3 meses, ou 3 dias acompanhando essa criança, então, pelo tempo, não tive a oportunidade de fazer uma avaliação totalmente planejada da forma como deveria ser, né. Mas, assim, ao seu ver, como eu disse que que você foi acompanhando, Uhum. você acha que você percebeu que a criança teve alguma melhora? A questão da mãe, de todo o contexto de estar hospitalizada, de estar em um ambiente estressor totalmente diferente para a mãe e para a criança, não é? Em relação, eu acredito que não houve uma melhora. Na questão nutricional, houve uma certa melhora, mas pela questão do acesso periférico, dela ficar muito triste nos últimos dias, isso acho que deu uma prejudicada nos nossos resultados que a gente estava tentando alcançar, né? Então, a questão nutricional ficou ruim, porque ela não queria se alimentar, porque estava triste, a gente não conseguia, a gente solicitou que a psicóloga, né, passasse, ela teve uma consulta com a psicóloga, então, realmente, uma melhora ela não teve, a gente, pelo contrário, a gente viu uma piora nesse processo dela, né, que foi em consequência ao processo de internamento dela, né. Isso. Mas foi ótimo. Mas pelo menos assim, vocês foram poucos dias, né? 3 dias, a gente sabe que é muito pouco para poder conseguir aplicar todas as etapas do processo, mas você, com a vivência, consegue julgar, de certa forma, como é que aquela criança está se sentindo naquele ambiente, a mãe, acompanha um pouco da evolução, né? Não dá para fazer a avaliação final, porque a gente sabe que a evolução é composta por várias questões. Então, para fazer uma evolução, a gente tem que ter um tempo, tem que analisar bem os diagnósticos, a própria coleta de dados e as intervenções e resultados esperados. Mas parabéns, Alzira, a sua apresentação foi ótima e a relevância do seu trabalho também muito boa. Parabéns. Obrigada. Parabéns, Maria Alzira, pelo trabalho. Eu chamo agora o próximo trabalho de código 64, intitulado Óbitos por doenças cardiovasculares em crianças no estado de Sergipe, o recorte de uma década. Será apresentado e é de autoria de Lilian Meirelles Santos Mota. Lilian? Oi, estão me ouvindo? Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir bem. Pronto, eu vou falar mais alto. Então, vou começar a apresentar, viu, agora? Pronto, já pode fazer sua transmissão, se precisar de ajuda, é só falar. Você tem de 5 a 8 minutos. Boa apresentação. Certo, obrigada. Boa tarde, como já apresentado, meu nome é Lilian Mirelli, eu sou temática como óbito por doenças cardiovasculares em crianças no estado de Sergipe, o recorte de uma década, que foi composto esse estudo por mim, pelas minhas amigas Alice Augusta, Alice Vanessa e a minha orientadora e responsável, Manuela Carvalho, que é enfermeira e docente da Universidade Tiradentes de Sergipe, em quais estudamos. Eu trouxe aqui como introdução. O coração, como sabemos, é um dos órgãos mais responsáveis do nosso corpo. Ele é desenvolvido no feto lá para 21 dias da gestação. Quando ocorre uma falha no seu funcionamento, o coração ele não consegue bombear sangue o suficiente para nutrir e oxigenar todos os tecidos. Sendo essa falha, nós caracterizamos por uma doença cardiovascular, que além do coração, ele abrange também todo o sistema circulatório, seja os vasos sanguíneos ou os vasos linfáticos. Como relevância para o meu trabalho, eu trouxe doenças cardiovasculares, porque é a principal causa de morte em todo o mundo. Estima-se que 18 milhões de pessoas morrem por todo ano por causa dessa doença. E a depender da sua localização, onde ela é estabelecida, né, a doença, ela recebe um nome específico. Por exemplo, no cérebro, acidente vascular encefálico, no coração, o infarto agudo do miocárdio, e tem entre outras, como a hipertensão arterial sistêmica, a insuficiência cardíaca e as cardiopatias congênitas.
comorbidades, eles são os grupos mais vulneráveis para essas complicações devido a essas doenças. Porque os idosos, eles possuem já, né, alguns já possuem comorbidades pré-existentes que acabam alterando o seu funcionamento e levando a essas doenças, ou até mesmo pelo seu processo de envelhecimento. Já as crianças estão mais relacionadas com cardiopatias congênitas, que é o enfoque do meu estudo, pois cerca de 29 mil crianças apresentam alguma malformação no coração no Brasil. Aí, como meu estudo teve como objetivo determinar a quantitativa de óbitos em crianças devido a complicações cardiovasculares no estado de Sergipe entre os anos 2008 e 2018. Foi uma pesquisa epidemiológica documental quantitativa de abordagem descritiva, como eu falei, o número de óbitos no estado de Sergipe por doenças cardiovasculares, através do Departamento de Informações do Sistema Único de Saúde do Brasil, o DATASUS. E, através disso, temos como resultado uma contabilidade de 43 óbitos, com uma predominância no sexo masculino, com 51% dos casos. E também, desses 43, 41 óbitos foram no atendimento hospitalar, 40 no período pós-operatório e todos os óbitos foram em crianças menores de 1 ano, o que dá para relacionar e pode até ser justificado pela quantidade de crianças que nascem com malformações congênitas, que seria essa malformação no coração, né? E relacionando ao período pós-parto, percebemos que às vezes eles quase sempre não são diagnosticados precocemente no pré-natal e não tem um atendimento precoce após o seu nascimento, consequentemente levando a essa problemática, que seriam os óbitos. O município que teve o maior número foi Aracaju, que pode ser compreendido e justificado pelo seu maior contingente populacional, né? É um município que tem maior pessoas aqui no estado de Sergipe, e o ano com maior número foi o de 2015. Mas uma coisa que percebemos é que logo após 2015, teve um decréscimo desses óbitos, vem diminuindo gradativamente, o que pode ser justificado aqui no nosso estado, que teve uma maior ampliação de ações voltadas para essa rede materna. A partir dos resultados, podemos concluir que os óbitos por doenças cardiovasculares em crianças têm uma concentração em menores de 1 ano e em destaque em meninos. Através do meu estudo, percebemos que precisa aprofundar mais essa temática, através com essas características que eu trouxe, para buscar alternativas de prevenção dessa tal problemática. Por quê? Trouxe até um enfoque aqui, como eu já tinha falado, do diagnóstico precoce, ainda no pré-natal, dessas crianças com malformação no coração, para que elas possam ter um atendimento certo no tempo necessário para que não venha a ocorrer o óbito, que é o nosso enfoque. E isso, aí eu deixo aqui porque já dizia Marina Silva, o custo do cuidado é sempre menor que o reparo. E eu não falo só economicamente, é que a gente tem que cuidar, trazer ações para essa população, ampliar essas ações de rede materna para que isso não aconteça. E para finalizar, eu trouxe aqui como esse mês é do dia 29 de setembro, é o Dia Mundial do Coração. E é sobre isso, e muito obrigada, e deixo aqui a minha reflexão sobre o assunto e para novos estudos a partir dessa temática. Muito obrigada. Lilian, tá me ouvindo? Estou. Parabéns pela sua apresentação. Os seus slides também estavam bem estruturados. Gosto quando você traz a questão das imagens, faz aqueles esquemas que dá para a gente conseguir visualizar e aprender melhor. Você traz desde a anatomia, aí vai explicando ao decorrer da sua apresentação. E a importância de trazer esse tema,
que a gente vê que as doenças cardiovasculares, elas estão bem altas, né? A gente sabe que tem milhões de pessoas que vivem com essas doenças, só que em crianças não é um público, não é tão abordado, né? A gente não vê tantos estudos relacionados a óbitos por doenças cardiovasculares em crianças. Então, assim, quando você fala ao final, é uma dificuldade, né, que você encontrou de não ter tantos estudos, e a busca, né, por sempre estar fazendo estudos nessa temática, justamente nessa área de infantil, né? Outra questão, eu vi que os seus dados foram coletados no DataSUS, não foi isso? Pronto, eu como pesquisadora faço vários trabalhos, várias das minhas pesquisas são no DataSUS. A minha dissertação mesmo foi, meu banco de dados foi utilizado o DataSUS. Então, assim, eu tive muitas dificuldades em acesso aos dados, porque são dados secundários. Então, assim, quando você vai direto à fonte e coleta, tudo bem, é uma forma, você não tem tanta perda. Mas quando você já coleta de um sistema que armazena todos os dados, você só vai extrair e tratá-los de outra forma, né? Então, assim, eu encontrei bastante dificuldades. O número de ignorado branco nas minhas pesquisas eram muito grandes. Eu trabalhei com dengue, zika e chikungunya na minha dissertação. Então, assim, eu tive uma perda muito grande de resultados, porque não são notificados. Muitos desses casos não são notificados. Então, ocorre muito essa falha. E essa falha dessas notificações reflete bastante na qualidade dos dados. Então, se eu tenho uma deficiência nessa notificação, então eu vou ter dificuldade de traçar um perfil epidemiológico, clínico, sociodemográfico relacionado a tal patologia, a tal doença. Então, eu gostaria de perguntar se você teve também essa dificuldade, se você teve dificuldade também de manusear o DataSUS, que a gente sabe que não é tão simples, né, de a gente ver aquelas linhas e colunas e saber como lidar com aquilo, como extrair as planilhas do Excel. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre a sua busca. Pronto, a minha busca, assim, eu não vou mentir, já tive muita dificuldade de acessar o próprio site, mas de tanto fazer, eu acabo fazendo muito sobre com os dados do DataSUS, e eu acabo conciliando com evidências, artigos, todos os dados. Porque, como eu falei logo lá, de acordo com a Organização Mundial, tem muitos mortos. Eu sei que teve uns anos que não mostravam o quantitativo exato. Você via que alguns parecia mesmo subnotificação mesmo. Mas que através dele a gente já dá para dar um levantamento dos seus dados. E relacionando mesmo a vivência e outras evidências, porque eles são apenas dados, né? A gente que tem que transformar para ser informação. Isso, exatamente. Então, o sistema ainda, a própria ficha ainda tem essas limitações que quando vai registrar no sistema, o sistema permite, no caso, o Sinana permite que passe mais adiante, sem preencher alguns dados que são extremamente necessários, como idade, data inicial dos sintomas, testes sorológicos realizados. Então, ainda tem muito essa dificuldade. Eu toquei bem nessa questão, porque foi algo que eu vivencio bastante. Então, é muito importante a gente saber como coletar e como tratar esses dados logo após a coleta. Então, algo... Não tinha dados de 2019 nem de 2020, só tinha até 2018. Isso. Então, outra questão é da atualização da própria plataforma. Eu, como trabalho com arboviroses, só tinha, na época que eu fiz a minha dissertação, só tinha até dengue. E era só até o ano de 2013 ou 2014, algo assim. Os outros anos não tinham. Então, tive que ir na Secretaria de Saúde de Natal, né, do estado de Natal. Aí tive que pedir autorização para poder ter acesso a esses dados lá na Secretaria. E é algo que deve ser disponibilizado no sistema, só que muitas vezes não acontece, né? Não estão atualizados. E chikungunya e zika não tem. No momento ainda esses dados não foram registrados. Então é importante, né, o registro, porque os boletins epidemiológicos saem daí. Saem desses dados. Então é muito importante mantê-los sempre atualizados. E como são dados de domínio público, é importante sim a gente ter acesso. Não é isso?
Então, assim, parabéns mais uma vez pela sua apresentação e pelo seu empenho no trabalho. E fica a reflexão, né, da importância de realizar novos estudos, até com outras abordagens relacionadas a esse público, esse público infantil com os óbitos causados por doenças cardiovasculares. Parabéns. Nas considerações. Parabéns, Lilian, pelo trabalho. Eu chamo agora o nosso próximo apresentador. O trabalho é de código número 52, intitulado Automedicação na Infância no Contexto da APS, Revisão Integrativa no período de 1998 a 2019. Convido a apresentadora e autora Amanda dos Santos Cabral. Amanda, lembrando que você tem de 5 a 8 minutos para fazer sua apresentação. Você consegue fazer a projeção? Consigo sim. Ótimo. Se precisar de ajuda, você avisa que a gente vai lhe auxiliando. Bem. Estão conseguindo ver o slide? Está começando a aparecer. Pronto. Já está em tela cheia, já pode começar a sua apresentação. Bom trabalho. Tá bem, obrigada. Meu nome é Amanda dos Santos Cabral e estarei apresentando esse trabalho sobre automedicação na infância no contexto da APS integrativa no período de 1998 a 2019, orientado pelo professor doutor Antônio Eduardo Vieira dos Santos e co-orientado Eduardo Alexander Júlio César Fonseca. Na introdução, eu vou estar falando um pouco sobre a Política Nacional de Medicamentos, que foi o marco histórico que norteou o recorte temporal. A Política Nacional de Medicamentos faz parte da Política Nacional de Saúde, se baseia nos princípios e tem como propósito garantir a segurança, a eficácia e também a questão do acesso da população àqueles medicamentos considerados essenciais. E com relação a essa questão da automedicação, ela é conceituada pela adoção dos medicamentos com a ausência da prescrição de um profissional adequado, a fim de tratar uma doença ou aliviar o doença. Decorrente de uma forma imediata. Essa prática é considerada um problema de maneira inadequada para a saúde dos indivíduos. Mas essa questão, né, desses efeitos é ainda mais relevante em crianças. E a atenção primária à saúde é a porta de entrada do SUS, sendo as unidades básicas de saúde cenários propícios para a criação de vínculos entre o profissional da saúde e o usuário. As questões norteadoras que emergiram nesse estudo foram quais fatores estão associados à prática de automedicação na infância e que evidências existem na literatura científica sobre a problemática de automedicação na infância no contexto da APS. Os objetivos desse estudo foram caracterizar a produção científica sobre a temática da automedicação na infância no contexto da atenção primária à saúde no período de 1998 a 2019, analisar a produção científica encontrada buscando as lacunas na produção de conhecimento na temática estudada e discutir as implicações dos principais resultados evidenciados na produção científica à luz da atenção primária à saúde. E aí, com relação à metodologia, os pesquisadores desenvolveram esse estudo através de etapas, iniciando pela escolha do tema e questões de pesquisa, definição dos objetivos,
determinação dos critérios de inclusão e exclusão para a busca de estudos científicos, levantamento bibliográfico nas bases virtualizadas, interpretação e análise. Amanda, se você quiser cortar seu vídeo, ele vai ficar melhor a transmissão. E Amanda, consegue ouvir? Vocês estão me escutando? Tá travando bastante. Desliga a sua câmera e tenta voltar. Isso. Tente continuar para ver se agora dá certo. Agora estão vendo agora? Ah, tá. Desculpa, peço perdão pelo incômodo. Vou continuar então, tá bom? Sem problemas, pode continuar. Aqui eu estou apresentando os descritores em saúde que nós utilizamos para a realização desse trabalho. O primeiro foi a automedicação, onde encontramos 1.344 publicações. O segundo foi criança, onde encontramos 491.226 publicações. E atenção primária à saúde, onde encontramos 40.033 publicações. Então, nós aplicamos o operador booleano AND, cruzando os descritores automedicação e criança, onde encontramos 109 publicações, e quando cruzamos todos os 3 descritores, não encontramos nenhum artigo. Esse daqui, né, os dados do total de artigo que nós encontramos, que foi 109 artigos. Desses, 93 foram excluídos e 16 foram incluídos. Desse total, né, de 109 artigos, 81 foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão, 7 eram pagos, 4 eram repetidos. Então, utilizamos a análise temática de Bardim para analisar, né, todas essas produções científicas. E vimos que a maioria dos artigos justificou a questão da automedicação, né? Eles falaram sobre a automedicação, que foi principalmente exercida pela mãe. A mãe era o principal responsável pela prática em seus filhos, e a figura materna foi identificada como destaque em referencial de atenção e cuidado. A maioria dos artigos justificou da baixa escolaridade das mães presentes nos estudos, atrelando essa intimidade, né, junto à escassez de informações que essas mulheres possuíam sobre o medicamento que elas ofertavam a seus filhos. E a maioria dos medicamentos utilizados sem prescrição foi para tratar sintomas como febre e dor. Além disso, foi constatado uma maior suscetibilidade de crianças com idades menores de 5 anos, de 6 a 5 anos, sendo vítimas dessa automedicação. E isso se justificou muito, na maioria dos artigos, pela presença da reciclagem de receitas em domicílios, onde a mãe possuía filhos mais velhos, utilizavam a mesma prescrição, né, que obteve sucesso para tratar os sintomas desse filho mais velho, para tratar também os sintomas dos filhos mais novos. A prática de automedicação inadequada pode ocasionar intoxicação e vem se tornando mais frequente em crianças, visto o consumo da adoção dessa prática pela população brasileira. E aí, outra informação presente nas produções científicas foram as fortes influências social e digital a fim de promover o encorajamento da prática de automedicação em crianças. A estimulação da adoção dessas práticas
por familiares e amigos está ligada a inúmeras indicações de medicamentos prescritos para tratar doenças ou sintomas de terceiros. E referente à influência digital, diversas propagandas de remédios estimulam os hábitos da farmácia domiciliar e da automedicação já presente na população brasileira. Já nas considerações finais, se destaca a falta de artigos na área da APS, tornando relevante mais estudos dentro dessa área. Profissionais da saúde, como promotores de saúde, tendo enfermeiro é um profissional adequado e capaz de promover a educação popular em saúde, informando aos indivíduos a importância de uma adequada, como fazer o uso desse produto de forma correta, dentre outros. Essa é a principal maneira atualmente de se combater a automedicação. A capacitação dos profissionais da equipe de saúde da família, a fim de que tenham mais informações, né, sobre esses medicamentos, possibilitando facilitar a identificação de sintomas decorrentes da automedicação inadequada, formando um atendimento de maior qualidade. E é relevante, né, essa capacitação, visto que muitas crianças já chegam em ambientes de promoção da saúde ingeridos, automedicadas, né? E apresentando um mascaramento de doença devido a esses remédios já ingeridos precocemente, o que dificulta o diagnóstico e, consequentemente, atrasa o tratamento. Então, se torna ainda mais relevante essa capacitação. Remédios de fácil acesso às crianças, sendo esse fator extremamente perigoso, né? Visto que os medicamentos ficam em locais baixos. E nos dias atuais, nós temos os medicamentos infantis pensados e formulados de maneira, assim, bem chamativa, né? Com cores vivas, formatos diferenciados, além de gostos mais adocicados. E isso estimula as automedicações realizadas pelas próprias crianças, sem que elas estão ingerindo. E as propagandas digitais influenciam esses medicamentos, né? Anunciam esses medicamentos fáceis para consumação. Então, o quão mais fácil seria, né? Será que isso não seria perigoso, né? Então, é um ponto importante. E os descritores em saúde não foram usados com eficiência, porque não foi encontrada nenhuma publicação com o cruzamento dos 3 descritores que nós escolhemos para desenvolver esse trabalho. Essas são as referências e eu agradeço. Oi, Amanda. Consegue me ouvir? Oi. Tudo bem. Vou ligar minha câmera agora. Pronto, parabéns, Consigo, Amanda, pela sim. sua apresentação. Parabéns, mais uma vez, pela sua apresentação. Eu acho de extrema relevância esse tema, porque a automedicação é uma questão que a gente trata muito. É muito corriqueira, né, na verdade. Então, assim, a gente lida todos os dias com... Até nós mesmos, né? Acontece de não querer ir ao médico, acaba se medicando com as medicações que tem em casa mesmo, né? Então, assim, é algo bem, bem presente, e nós como profissionais de enfermagem, como enfermeiros, a gente deve alertar os nossos pacientes em relação a isso. Principalmente quando se trata do público infantil, né? De crianças. Porque tudo para a criança tem que ser mais delicado, as doses são diferentes, então acaba que tem esses percalços no meio do caminho.
muitas vezes, a dificuldade até de conseguir um atendimento a essas crianças. Então, realmente é uma dificuldade que a gente enfrenta certo, da automedicação. Então, você traz a relevância do estudo, traz as questões, só que eu fiquei com a dúvida nos objetivos, porque você nos traz 3 objetivos. Só que a revisão integrativa, ela não nos dá um aporte teórico muito amplo para a gente trabalhar 2, 3 objetivos. Só que, lendo o seu trabalho, o seu resumo, dá para ver que ele se resume em um só. Ao tempo que você caracteriza essa produção científica, você já está analisando e também já está discutindo, né, as implicações dos seus resultados. Então, acredito que o seu trabalho, ele se resumiria, mesmo o seu objetivo, né, central, se resumiria à caracterização dessa produção científica, que foi o seu primeiro objetivo, certo? Então, esse é o meu primeiro apontamento, a primeira questão em relação aos seus objetivos. Sobre nos seus resultados, na verdade, você traz que, no seu resumo, né, você traz que sua amostra foi constituída de 16 estudos e que nenhum dos manuscritos se aprofundou nessa temática, né? Só um artigo traz a questão da importância do agente comunitário. Então, eu pergunto a você teve muitas dificuldades em fazer o compilado dessas informações pelos resultados que você encontrou? Os estudos que você encontrou, na verdade? Atrelar esses estudos à atenção primária à saúde. Ainda tem uma escassez das produções científicas acerca da atenção primária à saúde. Então, nós acabamos tendo que utilizar os descritores, né, em saúde, automedicação e criança. Porque, juntando, né, com a questão da primária à saúde, nós não obtivemos nenhum. E aí, dentro, unindo, né, o que seria a atenção primária à saúde e a importância. Amanda cortou aqui, eu não estou ouvindo você. Acredito que a internet dela, acho que cortou um pouquinho. Eu não estou ouvindo mais. Ouviu, professora? Olha, você voltou. poderia voltar um pouquinho, eu não ouvi o final da sua fala. Quando você já estava concluindo. Bem, eu estava falando, né, que nós tivemos essa dificuldade de atenção primária à saúde, né, justamente porque nós não encontramos nenhum artigo que falasse sobre os três descritores em saúde que nós utilizamos. Então, eu senti dificuldade, né, pela questão do ambiente, né, da atenção primária à saúde. Do contexto, né, no qual esses estudos são realizados. É importante você trazer da sua dificuldade, porque a gente sabe que a atenção primária à saúde é de extrema relevância para o tratamento inicial, né, porta de entrada desses pacientes. Então, assim, quando ocorre essa falha, essas falhas de automedicação que podem ser evitadas no contexto da atenção primária, e a gente não vê estudos tão relacionados a isso, é um pouco preocupante, porque como é porta de entrada, como é o primeiro acesso dessas pessoas ao serviço de saúde, deveriam haver vários estudos. Então, os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde, os técnicos de enfermagem, eles são responsáveis, sim, por estar orientando essas pessoas e trazendo essa questão dos problemas que essa automedicação pode causar futuramente, até uma própria reação alérgica, que pode desencadear outros problemas diversos. Então, assim, a gente sabe que a atenção primária é extremamente importante. Então, essas deveriam ser feitas mais ações educativas sobre automedicação para levar até essas pessoas esse conteúdo, né, que muitas vezes elas não têm acesso. Então, assim, nós, como corpo como profissionais, né, atuantes,
nessa área nessa atenção primária, que é muito importante para os pacientes. Então, a gente deve ter essa importância bem fixa de alertar essas pessoas, de sempre estar checando receitas, porque às vezes, como você cita no final do seu resumo, traz a questão do aproveitamento das receitas, muitas vezes, que ocorre muitas vezes, principalmente pessoas que têm diabetes, hipertensão, que fazem uso desses medicamentos ao longo da vida, né? Então, acontece bastante isso, às vezes, de reciclar essas receitas. Então, é importante também da população conhecer, né, os percalços que podem acontecer por uma automedicação que às vezes pode dar errado, às vezes pode dar certo a gente tomar uma medicação que não causa algum tipo de reação, mas às vezes você não sabe que tem alergia a algum composto daquela medicação, principalmente crianças, né, onde as crianças, assim, é tudo mais intenso, né? Então, assim, a gente tem que ter bem fixo isso e ver nossa importância como profissionais frente a esse contexto, né? A essa atenção primária e a essa automedicação. Então, parabéns, Amanda, pela sua apresentação e pelo seu trabalho. E ressalto aqui a relevância de serem realizados outros estudos para publicar e a gente ter um aporte teórico maior nas bases de dados quando estivermos fazendo os nossos estudos. Parabéns. Com certeza, muito obrigada. Nada. Amanda, parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que a gente teve uns probleminhas de internet, mas é algo que acontece. Vocês conseguem me ouvir? Tá tudo ok? Sim, tudo ok. Pronto. Deixa eu abrir aqui. Eu vou chamar agora o trabalho de número 66, Benefícios da aromaterapia no cuidado de enfermagem obstétrico, pandemia de Covid-19. É de autoria e será apresentado por Grace Trindade. Você tem de 5 a 8 minutos para apresentar. Se tiver alguma dificuldade na apresentação, pode comentar. Ótimo, já pode colocar em tela cheia e boa apresentação. Vocês me ouvem bem? Tá dando para ouvir? Sim, está sim. Então, vou dar início, né, ao nosso trabalho, a apresentação do nosso trabalho, que fala dos benefícios da aromaterapia no cuidado de enfermagem obstétrico, né? Ele foi escrito por mim, Grace Trindade do Bonfim Pereira, e orientado pela professora Karine Silvestrino Sena, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal Fluminense. Eu sou aluna, né, sou acadêmica de enfermagem do 8º período, no Centro Universitário Universus Veritas, conhecido aqui no Rio de Janeiro como Univeritas. Na introdução do nosso trabalho, trago para vocês a contextualização do uso das práticas integrativas no SUS, né, no Sistema Único de Saúde. E elas são incorporadas a partir do ano de 2006, através da Portaria 971. E elas apoiam, né, a utilização de práticas integrativas, e aí, nesse caso, né, nesse escopo, a aromaterapia, no sentido complementar da assistência de enfermagem, né? E elas são normatizadas e orientadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. É importante a gente salientar a importância do uso das PICs, né? Elas são iniciativas de baixo custo e seguras que favorecem no sentido complementar da medicina tradicional, e elas entram em consonância a esse novo modelo de saúde que a gente emprega hoje na prática de enfermagem, né? Que é um modelo centrado para o cuidado integral dos usuários, né? E no caso das práticas integrativas, elas têm um olhar mais humano, né, mais holístico para a assistência de enfermagem. A utilização das práticas integrativas, e a introdução dessa normatização em 2006 através das políticas, elas entram em consonância, né, também a política de humanização, que também vem em 2006. E elas buscam um equilíbrio de
utilizarmos, né, a medicina tradicional, hegemônica no cuidado, né, no Brasil, com as nossas tecnologias do cuidado, né, sobretudo uma prática que é nossa, né, privativa do enfermeiro, a utilização das tecnologias do cuidado. E, nesse caso, as tecnologias não farmacológicas. E tudo isso corrobora para o que a OMS traz para a gente em 1995, enquanto boas práticas na assistência obstétrica, né, tanto no Brasil como no mundo. O objetivo do nosso trabalho é analisar as contribuições, né, do uso terapêutico e complementar da aromoterapia no intuito de tecnologia não farmacológica no cenário obstétrico. E a metodologia que nós utilizamos para esse estudo foi uma revisão bibliográfica que realizamos em agosto de 2020, onde buscamos nas plataformas de bancos de dados, né, a Lilacs, a Medline e a BDENF, estudos que contemplassem a nossa questão norteadora. Para esse estudo, nós utilizamos 3 descritores em saúde, que foi saúde da mulher, aromoterapia e assistência ao parto. E desta pesquisa, quando utilizamos o operador Boolean End, conseguimos encontrar 3 estudos. Dentre a análise, né, e a leitura exploratória destes estudos, conseguimos encontrar alguns resultados que mostram para a gente que a utilização da prática da aromoterapia em suas diversas vertentes no manejo do processo de parturição contribuiu significativamente para o desfecho positivo do trabalho de parto, né? Porque a introdução dessas práticas contribuiu, né, colaborou para o desfecho positivo, ao passo que promove relaxamento, redução da ansiedade e do medo, e ainda, quando promovem esses benefícios no corpo da mulher, né, quando utilizadas diretamente na fisiologia, na biologia da mulher, mas também atua perante os fatores externos do ambiente, promovendo um ambiente mais tranquilo e acolhedor para essa mulher nesse momento tão importante e único da sua vida. Vale ressaltar que todos esses benefícios contribuem para a diminuição dos níveis de cortisol, que favorecem o trabalho de parto e nascimento. As contribuições e as considerações finais trazem que o manejo da aromoterapia eleva o eixo da assistência no âmbito da naturalidade e do protagonismo da mulher, empoderando-a, deslocando a lógica do nascimento da lógica tecnicista, medicalizada, institucionalizada, hospitalar, né? O que se quer hoje e o que se tem da assistência obstétrica de enfermagem é que essa intervenção traga a mulher ao sentido mais natural e fisiológico do nascimento, né? E não dessa coisa medicalizada e institucionalizada. Porém, o que encontramos ainda nesses estudos, né, é que há uma necessidade muito grande de fomentar a pesquisa científica e a difusão dessas pesquisas no intuito de mostrar à comunidade científica os benefícios do efeito da utilização não só da aromoterapia, como de todas as práticas não farmacológicas que contribuem significativamente para uma experiência positiva e uma vivência única do nascimento desse núcleo familiar, né? Não nasce apenas uma criança, nasce uma mãe e uma família, independente de como se dá a constituição desse núcleo familiar. E contribuindo com isso, né, dando continuidade a isso, se faz necessário o estímulo, né, da capacitação dos profissionais enfermeiros e de especializações desses profissionais que atuam na assistência obstétrica para esse eixo das práticas integrativas e de outras metodologias não farmacológicas, porque contribuem no sentido da prestação da assistência de enfermagem nesse âmbito holístico, focado num olhar integral das necessidades de saúde dessa mulher,
nesse momento específico da vida, que é a assistência ao parto. Essas são as referências que nós utilizamos para a construção do trabalho teórico, né, e a construção dos slides. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, e é isso. Oi, Grace. Oi. Você me escuta? Sim. Pronto. Grace, parabéns pela sua apresentação. O seu trabalho traz um ponto bastante importante, que é a questão a aromaterapia, né, como sendo, as PICs, na verdade, como sendo, assim, ajudando nessa questão da obstetrícia, né, que é um momento muito importante, muito único para a mulher. Então, nós, como profissionais de enfermagem, a gente deve proporcionar, sim, um melhor ambiente e uma melhor forma para que aquela mulher ela se sinta bem, ela se sinta acolhida, ela não se sinta pressionada nesse momento tão ímpar, tão importante. Então, é muito importante essa questão. E, assim, as PIC, caso, você traz lá a questão da portaria, das práticas integrativas do início. Então, é muito importante você usar a portaria, porque você está respaldada, né? Respalda esse estudo, traz uma fundamentação teórica importante. E algo assim, um pouco, mesmo tem sido instaurado em 2006, tem sido incorporado no SUS, é algo que a gente não encontra, assim, tantos trabalhos, tantos estudos realizados, tantas pesquisas. Então, é importante a gente estar relatando essa questão, né? Eu tenho uma pergunta. Você, como estudante de enfermagem, já teve a oportunidade de trabalhar com essas práticas integrativas, aromaterapia, algo nesse eixo? Então, né, eu atuo aqui no Rio de Janeiro, né, sou acadêmica bolsista da Prefeitura do Rio de Janeiro. E sou ligante de uma liga de práticas integrativas e complementares na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, a Unirio. E em função dessa oportunidade, né, desse estágio, e de ter uma capacitação, consigo, né, colocar em prática e ofertar isso para gestantes que eu tenho contato, né, na assistência pré-natal. Então, gostaria de ter a oportunidade de ofertar para todas, mas em função do momento único que estamos vivendo, né, da pandemia do Covid-19, preferimos ofertar no último trimestre da gestação. Então, a gente tem um cuidado, né, de quando a gestante vai chegando lá no finalzinho, batendo 36, 37 semanas, a gente escolhe uma das consultas e durante a consulta a gente oferta, né, oferta uma massagem e traz ali a aromaterapia né, no óleo de coco, né, que é um veículo que nós utilizamos muito e não tem problema para a gestante, sobre uma massagem de reflexologia podal, um escalda-pé, e assim, o retorno é muito positivo, sabe? Porque elas já estão cansadas, né? Elas dizem, não aguento mais, né? Os relatos são assim. E aí você mostra para ela que ela ainda está ali, que ela ainda é mulher, né? E assim, se nós tivéssemos possibilidade de ofertar e de orientá-las durante como deveria ser, né? Durante todo o pré-natal, como elas chegariam empoderadas à maternidade, né? E se lá ela encontra um profissional nessa mesma linha, né, se isso é uma prática alinhada, a gente, enfim, ia conseguir oferecer, além de um pré-natal, acima de tudo, com uma qualidade diferenciada, né, a gente ia oferecer uma vivência diferente para essa mulher, né, e ela ia chegar empoderada à maternidade, ciente de que seu corpo está fisiologicamente preparado para ter um parto natural, né? Não é um parto normal, é um parto natural. E que a gente tem mãos, né? E tem conhecimento que é nosso, do enfermeiro, de oportunizar esse parto menos medicalizado possível. Que muitas das vezes, eu julgo a dizer que 75% dos casos não é necessário de intervenção de farmacologia nesse processo de parto, né? E quantas vivências positivas nós não estaremos ofertando a essa mulher, que é merecedora disso, né? Um go back,
né, ao que era ofertado antigamente, na época das parteiras. A questão é que hoje a gente tem condição de ofertar isso de uma maneira cientificamente segura, né, e por que não ofertar? Então, é por isso que eu julgo importante e escrevo sobre isso, né? Eu espero que daqui a mais 10 anos, quando a política estiver completando 20 anos da sua instituição, que isso seja uma prática mais implementada, né? Que a gente tenha mais estudos para pesquisar sobre isso e mais profissionais, sobretudo no contexto obstétrico. A gente sabe que não é uma prática que traz benefícios só no contexto obstétrico, mas é o escopo do estudo, né? Mas que a gente tenha mais profissionais olhando para essa lógica e implementando isso, né? É muito importante, Grace, você falar da sua experiência prática e poder aplicar, poder realizar os estudos, poder aplicar, porque tudo fica um pouco mais fácil quando você tem a vivência e você consegue aplicar, descrever. Então, assim, como você falou, tem a questão do empoderamento da mulher e da questão também de cada vez mais estar frisando na não adoção dessas medidas farmacológicas, né? Porque a gente sabe que quando a mulher está em trabalho de parto, aí vem aquela aplicação da ocitocina, ela começa a sentir fortes contrações. Então, chega um momento que elas não aguentam mais. Aí, às vezes, tem que ir mesmo para uma cesárea, mesmo ela não querendo. Então, assim, e tendo a existência hoje em dia de métodos que são não farmacológicos, que podem proporcionar, na verdade, esse alívio dessa dor e esse relaxamento da mulher, então ela vai chegar, como você falou, muito mais empoderada. Ela tendo a aplicação desses métodos antes, ela tendo conhecimento antes, ela já vai chegar dizendo, esse aqui para mim funciona melhor, a bola funciona melhor, a aromaterapia funciona melhor para mim, outro método não. Então, torna-se esse processo um pouco mais leve, e nós como profissionais, como enfermeiros que estamos diretamente nesse contexto, né, de sala de parto, do parto humanizado, natural, como você comentou, nós temos que ter essa consciência de tratar, né, a gente tentar se apropriar cada vez mais dessas medidas, desses estudos que trazem essas medidas não farmacológicas, para poder proporcionar esse momento para a mulher que nós ficamos lá desde o início, que ela inicia as contrações, a gente vai acompanhando até o momento de que, se der certo o parto natural, ótimo, a gente conseguiu com sucesso. Se não, tudo bem, ela vivenciou, tem mulheres que querem vivenciar até o último momento, não deu certo, não teve como, vamos para a cesárea, e não tem problema nenhum nisso. Então, assim, trabalhar bastante essa questão com essas mulheres, porque, até como eu falei antes, é um momento muito único para cada pessoa. Embora seja a primeira gestação, a segunda, a terceira, enfim, ela sempre vai ser um momento novo. Então, é muito importante o seu trabalho, porque traz a importância dessas práticas integrativas e por você ter vivenciado, estar vivenciando essa questão e está conseguindo colocar em prática na pesquisa, né, trazendo as evidências científicas necessárias para o respaldo científico que os estudos nos proporcionam. Então, parabéns, o seu trabalho é muito importante, continue, leve o seu projeto para frente e tente várias publicações, porque a pesquisa está necessitando de mais estudos relacionados a essas práticas. Obrigada, professora. Parabéns. Parabéns, Grace. Acho que eu pronunciei certo. Bom, um excelente trabalho. Vamos dar continuidade aos trabalhos apresentados aqui dessa sala. O próximo trabalho é de Código 65. O título é Blueprint como metodologia ativa em aula de anatomia. De autoria e apresentado por Pedro de Oliveira Nogueira. Pedro, você consegue fazer a transmissão do seu trabalho? Olá, estou tentando agora. Já tinha usado o Meet? Nunca. Você vai aqui no canto inferior direito, tem apresentar agora. Se seu trabalho já estiver aberto no computador, se for um PowerPoint, você vai apresentar uma janela. Aí vai aparecer uma telinha aqui na sala, mostrando tudo que está aberto no seu computador. É só clicar no seu trabalho e clicar em compartilhar. Perfeito, achei. Foi? Está começando já. Está carregando aqui. Está apresentando, Pedro. Lembrando que você tem de 5 a 8 minutos. Boa apresentação. Certo.
Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Me chamo Pedro de Oliveira Nogueira, tenho 19 anos, sou acadêmico bolsista de enfermagem na Universidade Paulista Unip, campus Manaus. Logo, sou aqui de Manaus, Amazonas. E, juntamente, sob orientação do professor enfermeiro, mestre Fabrício Sidney da Silva, venho trazer aqui o trabalho Body Paint como metodologia ativa em aula de anatomia. Pois bem, quando a gente fala da aprendizagem nos dias atuais, a gente tem alguns desafios inerentes dela. Os dois desafios principais que eu trago aqui é a compreensão do conteúdo transmitido pelo professor para o aluno e a atenção do aluno quanto ao que está sendo ministrado em sala de aula. Na compreensão, a gente tem como uma das barreiras a questão dos métodos tradicionais de ensino, que são aqueles em que o aluno está como agente passivo da informação, apenas sendo bombardeado pelo conteúdo, sem que haja quaisquer interação com esse conteúdo, sem qualquer prática com ele. E em relação à atenção, temos os aparelhos celulares, os smartphones, que estão a um clique, a um bolso de nós durante as aulas, e tem, infelizmente, os alunos pegam, manuseiam eles durante as aulas em redes sociais, às vezes até mesmo outros tipos de utilização. E o círculo de amizade mesmo em sala de aula acaba, muitas vezes, contribuindo para que o aluno não tenha a atenção necessária. Então, com isso, surgem as metodologias ativas para tentar minimizar esses desafios. O termo metodologia ativa surgiu mais ou menos lá em 1930 com o professor William Rivens, e essas metodologias ativas trazem justamente o contrário da metodologia tradicional, em que faz com que o aluno procure o seu próprio conhecimento, faz do aluno não só um sujeito que está recebendo informação, mas que corre atrás dessa informação. E a gente pode verificar a eficácia dessas metodologias ativas com a escala de aprendizagem, que tem a sua origem mais popular pelo psiquiatra William Glasser em 1960. Nessa escala que a gente pode ver aí na imagem 2, a gente pode mensurar 10, 20, 30 e 50% como se fosse a metodologia tradicional. É até 50% que o aluno consegue compreender, digamos assim, em relação ao que está sendo apresentado, ao que está sendo ministrado. Então, metodologia tradicional, a gente consegue ler, escutar e ver e escutar. Isso, com esse tipo de metodologia, a gente alcança até 50% de compreensão. A partir do momento que entram as metodologias ativas em jogo, a gente consegue potencializar essa aprendizagem. Quando se inicia conversas, debates, aulas práticas, demonstrações, resumos, todos esses tipos realmente de práticas, a gente consegue alavancar chegando até 95% de aproveitamento do conteúdo por parte do aluno. Por fim, eu trago aqui o Body Paint, que é uma expressão em inglês que para o português a gente traduz como pintura corporal, que é muito utilizado em aulas de anatomia para identificar as diversas partes do corpo, como trouxe nessa imagem 3, a questão do sistema digestório, aula do sistema digestório, aula do sistema circulatório, aula do sistema respiratório. Os alunos têm a possibilidade de poder verificar ali, num corpo humano, tendo a ideia, através das pinturas, a ideia real daquilo que tem dentro de cada um de nós. E partindo para a experiência do Body Paint, a partir de agora são imagens realmente minhas, da aula que houve. Então,
como característica dessa atividade, a professora docente subdividiu a turma em subgrupos, solicitou previamente que para essa aula nós levássemos tintas, pincel e rolo de papel filme, com o objetivo dessa aula de identificar os lobos cerebrais e as vértebras da coluna, para que a gente pudesse fazer associações com possíveis traumas, com possíveis intercorrências que a gente possa utilizar na nossa prática profissional mais na frente. E como resultado, a gente pôde perceber uma cooperação ativa da turma, onde a gente pôde realmente verificar em que estavam prestando atenção, estavam todos empenhados em exercer a atividade, todos ficaram em prol ou de pintura, ou sendo pintado, ou identificando o lobo frontal, occipital, temporal, já identificando as vértebras da coluna. Então, todos realmente estavam ali envolvidos. Quando não eram pintados, eram pintando ou auxiliando no momento de identificação das partes. E com isso, a gente pode perceber que houve realmente uma melhor compreensão do assunto, do conteúdo, sendo, como posso dizer, mensurado nas avaliações, que tivemos um resultado melhor, realmente, e esse resultado dessa compreensão a gente já pode puxar novamente para a escala de aprendizagem, em que realmente com essa prática a gente chegou a ter até 95% realmente de... Ai, me fugiu a palavra. Realmente de adquirir esse conhecimento. E alguns estudos, eles apontam que o body paint, alguns relatos de experiência apontam que o fato da nudez parcial, em ter que exibir o corpo, é uma objeção. E isso a gente não identificou. Eu não identifiquei na experiência e trago com algumas possibilidades de não ter ocorrido essas objeções, o fato de não ser uma turma de períodos iniciais e justamente trouxe aquele problema lá no início, o círculo de amizades que prende a atenção. Nesse momento a gente trouxe como auxílio, o professor trouxe como auxílio em que esse círculo de amizades se realmente se ajudou, onde a interatividade entre eles não foi um problema por já terem experiências com outras atividades, então não houve a separação de grupo, não foi por algo aleatório, não, a professora deixou aberto para que cada um pudesse realmente escolher o seu grupo que tivesse melhor afinidade. E com isso, a gente pode concluir que realmente houve um aprendizado facilitado, e o objetivo da metodologia ativa foi atingido, que foi o estímulo na busca do saber. Além disso, houve também um incentivo ao trabalho em equipe. Esse trabalho em equipe também, por consequência, precisou que houvesse a comunicação para que todos chegassem em consenso quanto à utilização de cor de tinta, quanto à identificação propriamente das partes, e a gente pode ver que isso contribui na formação de profissionais mais qualificados e mais preparados, tanto na questão de conteúdo, que houve uma maior absorção, também quanto ao trabalho em equipe, que a gente sabe que a enfermagem é o trabalho em equipe. Sem a equipe, a enfermagem não consegue exercer o seu trabalho realmente com eficiência. E, por fim, esses resultados eu trago aqui como um incentivo também a todos os docentes a sempre trazerem metodologias ativas para a sua aula. E, principalmente, falando desses tempos de pandemia, desses tempos em que a aula está sendo em EAD, procurar trazer estratégias de metodologias ativas também para esse ensino à distância. Então, essas são as referências do estudo, estou aberto às colocações e muito obrigado. Oi, Pedro. Olá. Consegue me ouvir? Ouvi, não estou ouvindo, mas estou ouvindo. Não está me ouvindo? Ah, tá, já. Ok. Pronto, vou começar a falar.
também gostaria de parabenizar a sua apresentação e ao tema que você traz, né, também, muito relevante quando se trata de facilitar a aprendizagem como um todo, né, o processo de ensino-aprendizagem. Então, quando você traz que o Body Paint, ele estimula, além de estimular a aprendizagem, o desenvolvimento de novas habilidades, ele vai promover um ambiente integrativo, mais dinâmico, para essa aprendizagem, que torna mais leve e torna também o estudante, o aluno, como centro desse processo, como protagonista. Então, a gente, quando fala assim, o aluno ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem, eu me remeto muito a David Alzubel, que é um pesquisador, né, que ele traz, eu não sei se você já viu nos estudos, mas ele aborda sobre a aprendizagem significativa, que é quando o estudante, ele já tem um conhecimento e aquele novo conhecimento, ele vai associar a algo que ele já sabe, a algo que ele já tem em mente. Então, essa aprendizagem se torna um pouco mais fácil. E toca bastante nessa questão das metodologias ativas, da inserção das metodologias ativas nas aulas. Porque a gente está muito acostumado ainda, né? Nós ainda estamos acostumados àquela questão do método tradicional, onde o professor, ele fica num patamar um pouco acima, como se tinha antes na sala de aula, né, onde o professor ficava, sempre tinha um espaço onde tinha um degrau um pouco mais alto, e os alunos, enquanto ficavam um pouco mais abaixo. Então, tinha-se como se a figura do professor fosse mais elevada, como se ele soubesse mais do que os alunos, e hoje em dia a gente tem o reverso, né, a gente tem a introdução dessas metodologias ativas, trazendo o estudante como protagonista e fazendo com que ele possa também contribuir para esse processo de ensino-aprendizagem. E é o que você traz que o Body Paint proporciona. Então, é muito importante trazer essa questão. E, assim, de a gente entender o quanto as metodologias ativas, elas facilitam você fazer uma leitura. Quando você faz a leitura prévia de um material e você leva para a sala, você chega com uma outra visão, você já tem a oportunidade de fazer assim, mais perguntas, de você já ter alguns questionamentos para retirar com o professor, com os colegas, enfim. Então, é muito, muito importante. Eu, particularmente, não encontrei muitos estudos relacionados a Body Paint no âmbito da enfermagem, né, da anatomia, só que é de extrema relevância a gente observar que é eficaz, que ajuda bastante nesse processo, e é algo que não é tão cotidiano, não é? Como a gente vê. Então, é importante, e a interação da própria turma, como você falou, qual é o período que foi aplicado essa metodologia? Foi, no caso, semestre passado, estávamos no terceiro período. Pronto, terceiro período. Então, na UFRN, o pessoal, os acadêmicos de enfermagem, tem a anatomia no primeiro semestre. Então, a turma está iniciando ainda aquele contato inicial, primeira aula da graduação, primeira disciplina. Então, tem toda aquela questão, né? Ainda está se formando os grupinhos, as amizades, fica um pouco mais difícil de implantar essa metodologia. Só que quando você já fala de segundo, terceiro período, a turma já vai tendo um conhecimento maior entre si. Então, você falou que a questão da vergonha, né, não foi presente, já tem um companheirismo entre os colegas, o compartilhamento de informações. Então, é importante ver que, com o andar dos semestres, né, dos períodos, já vai sendo, a turma já está se conhecendo mais, então a vergonha já não vai ser tão presente. E, assim, a importância do aluno participar ativamente disso tudo. Então, a gente tem várias metodologias ativas que a gente pode considerar TBL, alguma dinâmica. Então, a gente percebe. Eu já tive experiência, eu já fui professora substituta no departamento de enfermagem por 2 semestres. Então, quando a gente leva uma metodologia ativa, a turma, assim, se anima mais, a turma quer participar mais. Então, totalmente assim, um pouco diferente da questão do tradicional, né? Onde o aluno aquela questão mais mecânica e tudo. Mas quando você leva uma metodologia ativa, você proporciona a esses alunos a participarem mais, a serem mais realmente protagonistas desse processo. Então, a gente nota bastante essa questão. Quando a gente leva, mesmo o próprio Kahoot, que não é considerado uma metodologia ativa, assim, mas ele é uma ferramenta que ajuda a fixar aquele conteúdo, ajuda em fazer a síntese daquele conteúdo para ver se aquele aluno, ele realmente fixou, ele realmente aprendeu, e toda aquela aula fez sentido para ele durante esse processo.
Então, assim, é importante para o enfermeiro, é importante para o docente agir dessa forma, né? Ter o conhecimento de que essas metodologias, elas podem estar cada vez mais presentes e facilitando bem mais esse processo, não é? Então, você teve essa experiência, teve como fazer esse relato e você viu que realmente facilitou, que você conseguiu aprender. Porque quando você fala de anatomia, é um pouco difícil você conseguir visualizar quando você não tem as peças, quando você não tem uma figura lhe orientando, não é? Então, o body paint proporciona, e é bem interessante você trazer, porque não é, eu mesma era algo que eu não tinha, assim, tão em mente, não tinha um conhecimento tão amplo em relação a esse tipo de abordagem. Então, Pedro, parabéns, acredito que não tenho mais nenhum questionamento para fazer, e só parabenizo mesmo. E, assim, que aconteçam outros momentos, assim, né, de aprendizagem, que os docentes, eles possam fortalecer mais ainda esse momento dessa troca entre o aluno e o professor. Sim, Parabéns. tá certo. Obrigado. Parabéns, Pedro, pela apresentação do seu trabalho. E vamos dando continuidade já para o último trabalho que será apresentado aqui nesta sala. O trabalho de código número 61, intitulado A Importância de Métodos Não Farmacológicos para o Alívio da Dor no Trabalho de Parto. O trabalho é de autoria e será apresentado por Tiffany Caroline Santos Soares. Tiffany, você consegue nos ouvir? Tá dando para falar? Consigo, vou começar a apresentação. Se precisar de ajuda, você avisa. Você tem de 5 a 8 minutos para fazer a sua apresentação. Tá bom. Já tá aparecendo? Tá carregando. Tá. Bom, boa tarde. Pronto, já tá começando aqui a aparecer. Pronto, tá, pode iniciar, bom trabalho. Boa tarde, meu nome é Tiffany e eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Tiradentes, em Sergipe. Bom, o trabalho a ser abordado, ele é intitulado de A Importância dos Métodos Não Farmacológicos para o Alívio da Dor no Trabalho de Parto. Como nós sabemos, o processo do nascimento é um fenômeno complexo e muito importante na vida da mulher e da sua família. E uma vez que ele aborda diversos aspectos, que são os aspectos sociais, físicos, psicológicos, culturais e econômicos. Entretanto, a assistência à mulher no trabalho de parto ainda é algo muito medicalizado. E isso acaba tornando a mulher muito mais distante desse processo e tira o seu protagonismo desse momento. Como nós sabemos, a dor no trabalho de parto é um momento subjetivo, individual e fisiológico. E diferente de outras condições clínicas, não é um processo patológico, é algo fisiológico e que ocorre por conta do ciclo reprodutor da mulher. Alguns estudos mostram que é essencial, né, o uso desses métodos não farmacológicos, pois eles são mais seguros e menos invasivos. E no Brasil, em 2015, mais de 55% das mulheres optam pela cesariana. Isso ocorre principalmente por conta do medo e da dor. Aqui eu trouxe duas imagens que representam bem o tema que está sendo abordado. A primeira é a gestante na bola de Bobate, que é um método que foi avaliado e que ele tem uma grande eficácia no alívio da dor. E a segunda imagem é algo ilustrativo que representa bem que os métodos não farmacológicos não precisam ser utilizados em todos os partos, só quando for algo absolutamente necessário. Bom, os nossos objetivos foram descrever os benefícios da utilização de métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto. E a metodologia utilizada foi realizada uma revisão de literatura, onde foram selecionados 13 artigos que descreviam os benefícios da utilização desses métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto. As pesquisas foram realizadas nas seguintes bases de dados: Lilacs, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Cielo. Bom, nos resultados, os métodos que foram avaliados nos estudos
foram o banho quente de aspersão, controle da respiração, musicoterapia, massagem, agachamento e a bola de bobate. Para o alívio da dor, os métodos mais eficazes foram o de controle respiratório, que apresentou 47,7% de eficácia nas pacientes, e as técnicas de agachamento e de relaxamento muscular apresentaram cerca de 53,9% de eficácia. E as técnicas de controle respiratório, elas são muito importantes, pois elas são eficazes também na redução da ansiedade, que isso, consequentemente, leva ao relaxamento e que faz com que haja o alívio da dor. E outras técnicas também bastante eficazes foram a massagem e a bola, que mostraram uma redução significativa da dor quando utilizadas, principalmente na primeira etapa do trabalho de parto, que é a fase da dilatação do colo uterino. E a massagem, ela, além do alívio da dor, ela proporciona um contato direto com a parturiente. E isso faz com que haja uma redução da sua tensão corporal, diminui o estresse emocional e acaba melhorando no fluxo sanguíneo e na oxigenação dos tecidos. A bola também, além do alívio da dor, por a paciente estar ali sentadinha e com a coluna alinhada, né, promove esse alívio da dor e também facilita no posicionamento do bebê e na descida também do bebê. E, diante de tudo que foi exposto, é notório que a utilização desses métodos não farmacológicos para o alívio da dor no trabalho de parto, ele é de fundamental importância, pois, além de possibilitar um parto mais saudável e humano, acaba contribuindo para o alívio da dor e o relaxamento, e acaba possibilitando também um maior controle corporal e emocional, permitindo que a mulher tenha uma participação ativa nesse processo tão importante na sua vida. Bom, essas foram as referências bibliográficas e muito obrigada pela atenção. Me ouve, Tiffany? Oi, escuto. Então, gostaria de parabenizar pela sua apresentação. Você também trouxe um tema muito importante, que é essa questão do alívio da dor, né, com a utilização de métodos não farmacológicos. Então, assim, eu já trago um questionamento. Você, como acadêmica, como estudante, você já teve a oportunidade de aplicar esses métodos em algum momento da sua graduação? Bom, nos estágios de obstetrícia, eu já tive contato com a bola e com as massagens também, mas não era algo relacionado ao parto humanizado em si, ele estava atrelado à terapia medicamentosa. Então, a gente sabe, né, que tem alguns serviços têm alguns desses métodos não farmacológicos, mas a maioria conta com essa questão que já está bem usual, que é a questão de medicamentos, utilizar fármacos para poder agilizar mais esse processo. Só que é importante quando a gente já teve inserido nesse cenário, que a gente vê como são as dificuldades, né? As dificuldades que tem de aplicar esses métodos. Caiu aqui minha internet. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, é porque tinha caído aqui. Tá dando para ouvir, sim. Pronto, obrigada. Então, assim, é importante os acadêmicos, os alunos, eles já terem quando eles já têm essa vivência, vem as dificuldades de implementação. Então, muitas vezes, as mulheres, elas optam por um parto cesáreo porque houve muitos relatos de pessoas que tiveram parto normal e, assim, muitas experiências não são boas algumas vezes. Então, ela meio que vai criando um medo, já vai tendo uma opinião formada sobre aquilo, então, acaba mesmo quando você ouve opiniões de várias pessoas, você tem aquele certo medo, porque é todo um processo, não é fácil, quem já passou por isso sabe que não é fácil. Então, assim, tem pessoas envolvidas, tem a questão de ser um momento muito único para a mulher, então, é bem difícil. Então, quando ela já vem já traz essas dificuldades em mente, fica um pouco mais difícil de convencer, de aplicar um método. Por exemplo, a bola, no serviço que eu
estagiei, que eu concluí os estágios, tinha a bola, tinha alguns outros métodos, mas muitas vezes as mulheres diziam que não aguentavam, que não conseguiam. Então, assim, meio que elas já desistiam de vez, porque não tem uma perseverança, muitas vezes o profissional não está tão qualificado, não tem tanta paciência para poder perseverar junto com ela nesse momento. Então, assim, é muito importante a gente tomar conhecimento da existência desses métodos. Aqui você trouxe no seu resumo deixa eu abrir aqui, da questão da respiração, foi isso? Isso, foi da questão da respiração, que o controle respiratório aliviava em 47,4% das dores dessas pacientes. Então, muitas vezes a gente não tem isso fixo, né? Que o controle da respiração pode aliviar aquele momento. Então, é simples. Você ajudar a pessoa a ter esse controle dessa respiração, você auxiliar a mulher a ficar na bola, até mesmo como outro trabalho traz, a implementação da aromaterapia. Às vezes esses recursos não são existentes em determinados serviços, o que dificulta bastante, mas quando o profissional ele estuda, ele está ciente de que essas técnicas existem, então ele vai sim ter um conhecimento melhor para poder proporcionar esse momento, proporcionar melhorias para esse momento ser mais leve, ser mais assim, importante, né? Isso, até porque são técnicas simples e que, se bem estudadas, podem fazer total diferença. Exatamente. Então, assim, é muito importante controlar essa dor, fazer com que esse momento seja único mesmo para essas gestantes. Então, muito importante essa abordagem do seu trabalho. E, assim, a gente vê que, quando vai pesquisar nas bases de dados, tem diversos trabalhos, né, sobre esse tema, que está bastante presente hoje em dia. Só que a gente precisa sempre ficar renovando, fazendo novos estudos, trazendo outras abordagens, até mesmo a questão de estudos experimentais, que são quando a gente vai lá no campo, aplica a intervenção e depois traz para a pesquisa, né? Tem como relatar isso. Então, traz uma evidência de que aquele método diminuiu no alívio da dor em tantos %. Esse método é eficaz, esse método já não é tão eficaz. Então, a gente vive na prática e pode trazer essa evidência para a pesquisa científica, que gera todo o embasamento e faz a enfermagem baseada em evidências, né? Que é o que a gente consegue proporcionar, vendo algo na prática, levando para a teoria. Então, esse casamento da teoria com a prática nunca deve deixar de existir, é algo que está atrelado e tem que ser fortalecido, assim, todos os âmbitos, todos os aspectos. Então, Tiffany, parabéns mais uma vez pela sua apresentação e a importância do seu trabalho. Obrigada. Para a enfermagem. Novamente, boa tarde a todos. Então, concluímos as apresentações dos trabalhos dessa sala. Gostaria novamente de agradecer a todos que estiveram presentes, a todos que tiveram seus trabalhos apresentados. Novamente agradecer a nossa querida enfermeira doutoranda Vanessa Barreto por aceitar esse convite, por fazer essa parceria com a gente. A comissão organizadora da primeira jornada de enfermagem agradece totalmente a parceria. Parabenizar novamente aos apresentadores e só alguns informes. Com relação aos certificados, tanto do evento, dos minicursos, da apresentação de trabalho e do trabalho, a gente está pedindo um prazo de 20 a 30 dias para fazer a emissão desses documentos. O certificado de menção honrosa dos trabalhos será uma menção honrosa por sala. A gente também está pedindo esse prazo de 20 a 30 dias para fazer as emissões. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem encaminhar mensagem para o nosso e-mail da jornada, ou então podem mandar a mensagem no direct do Instagram, que é @ufrncaju. Gosto novamente de agradecer a todos. Eu vou encerrar aqui a gravação. Sintam-se à vontade para comentar alguma coisa,